Oi pessoal, bem-vindos ao Sessão às 6, me chamo Lucas Ribeiro e hoje vamos falar sobre o filme mais esperado do ano por muitos. Provavelmente eu tô nesse grupo, tô falando, claro, de Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, ou No Way Home. Quem assistiu sabe que a história traz uma porrada de coisas pra discutir. E por causa disso, essa edição vai ser 100% com spoilers. Se você não assistiu ainda, pelo amor de Deus, assista e depois volta para escutar o podcast, porque vale a pena ser surpreendido. Digo também porque quero cobrir tudo, tá? Os melhores momentos, personagens, as cenas pós-créditos, o futuro da Marvel. Então se acomodem aí, porque a conversa hoje vai ser produtiva, beleza? Então vamos começar. A sinopse é a seguinte: Peter Parker pede ajuda ao Doutor Estranho para tornar sua identidade como Homem-Aranha um segredo novamente com magia, o que leva à abertura do multiverso, permitindo que supervilões de realidades alternativas entrem no universo que conhecemos. É dirigido por Jon Watts, que fez os outros dois filmes do Tom Holland como Homem-Aranha, e obviamente é baseado nos quadrinhos da Marvel. Beleza, vamos pela ordem cronológica, tá? A história continua exatamente onde terminou da última vez, com a identidade do Peter sendo revelada, e o roteiro fez um ótimo trabalho mostrando como isso pode afetar a sua vida pessoal. Não só a dele, mas a de pessoas ao seu redor. O melhor exemplo foi a faculdade, todas as cartas de rejeição, não porque eles três não tinham notas qualificadas o suficiente, mas porque estavam associados ao escândalo do Homem-Aranha. Foi feito de maneira bem realística e deu para entender por que o Peter se sentia culpado em, entre aspas, arruinar a vida dos amigos. Então, como motivação funciona, é bem simples de entender. Mas só um parênteses aqui, antes de continuar sobre a história, eu entendo completamente que as pessoas têm um ranço dele por achar que o Homem-Aranha matou o Mysterio. Mas tirando isso, eu não sei porque todo mundo ficou chocado quando sua identidade foi revelada. Porque pensa só, você vive numa realidade em que quase todos os heróis são públicos. Inclusive, para exemplificar, eu queria dar um mini spoiler da série do Gavião Arqueiro, mas é muito minúscula. Tem um episódio em que mostram uma placa em Nova York falando: neste local os Vingadores originais se reuniram pela primeira vez. Aí tem o nome de todo mundo, assim, o nome mesmo, da Viúva Negra, do Gavião. E realmente, eu conto nos dedos quantos heróis do universo Marvel usam máscara para esconder a identidade. Ou seja, nessa realidade é comum você saber quem são. Aí quando falaram que era o Peter, pronto, acabou a vida dele. Assim, eu entendi a história toda do Mysterio, que o Aranha foi incriminado e tudo mais, mas esse foi o único motivo que fez todo mundo odiar ele. Eu estranhei um pouco isso, sabe? Mas enfim, continuando. E com isso, chegamos à primeira revelação do filme. Matt Murdock é o advogado do Peter. Muita gente já sabia, mas isso não diminuiu a experiência. O mesmo vale pro Tobey e o Andrew. Adorei ver o Matt de novo. Para me preparar para o seu retorno, eu tô reassistindo ou assistindo a série do Demolidor. Parei várias vezes, eu não curti muito, mas eu tô me forçando a assistir todas as 3 temporadas, porque eu sei que ele vai voltar, e não só ele. Mas assim, admito que foi uma frustração enorme pra mim não ter um julgamento. Quando terminou o filme passado, O Longe de Casa, eu tinha certeza que nesse filme ia ter um julgamento, mas o máximo foi uma conversa com o advogado sobre seus direitos e tudo mais, um conselho aqui e ali, e foi isso. E que eu saiba, eles nem mencionaram o Tratado de Sokovia, né, que proíbe os heróis de agirem sem a supervisão do governo. Não falo com 100% de certeza, tá? O filme passou muito rápido, principalmente nos primeiros 30 minutos. Era muita informação, talvez eu tenha perdido. Então, uma oportunidade perdida pra mim foi essa: não ter um julgamento em tribunal com a justificativa do Tratado de Sokovia.
que não só seria super interessante, como daria mais destaque pro Matt, que é um ótimo advogado, então senti falta disso. E por causa disso, quanto mais eu penso na ideia de 2 filmes, mais decidido eu fico sobre isso. Não que esse filme não tenha dado certo, não é isso, mas você juntar o multiverso com a revelação da identidade secreta do Homem-Aranha acaba impedindo que as 2 histórias, ambas super interessantes, sejam exploradas ao máximo, sabe? Elas se conversam aqui até certo ponto, mas não consigo parar de pensar que se esse filme fosse só sobre a identidade e o próximo, por exemplo, fosse sobre o multiverso, que essas histórias seriam melhor exploradas. O melhor argumento para defender isso, sem dúvida, é o julgamento com o Matt como advogado. Mas continuando aqui, quando o Peter decide ir até o Sanctum para convencer o Doutor Estranho a alterar a realidade, nem precisou de convencimento, na verdade. O que foi mostrado no trailer, mas eu fiquei sem acreditar que ele toparia uma coisa dessas. Logo, o guardião da magia e da realidade. Ok, que o feitiço que ia ser feito, ele mesmo admitiu que eles fazem toda hora, que não é nada demais. Mas mesmo assim, uma coisa que vai alterar a realidade, e a pedido de um adolescente, depois de tudo que o Estranho passou, simplesmente, beleza, você pediu, então eu vou fazer. Eu fiquei sem acreditar na incompetência desse personagem. E por isso, muita gente, incluindo eu, achava que tinha alguma coisa errada com o Doutor Estranho só de ver o trailer. Eu assisti uma vez e fiquei, algo de errado não está certo. Eu acreditava real que era o Doutor Estranho do Mal, sabe? Da série What If. Mas vamos falar dele mais tarde, não se preocupem. Então, como falei, achei culpa dos dois. Sobre o Peter em especial, sinto que é intencional, sabe? Essa incompetência. Incompetência não, é inocência. É um adolescente, cara. A idade é muito diferente da dos outros Vingadores. Um outro exemplo dessa inocência foi o filme passado, quando ele deu os óculos do Tony pro Mysterio. Que é outro exemplo, quando ele contrariou o plano do Doutor Estranho para mandar todos os vilões para casa por saber que em suas realidades eles iam morrer. Eu fiquei 100% do lado do Estranho, e mesmo que o Peter não tenha visto os filmes passados em que esses vilões estão, inclusive, vocês reassistiram, eu reassisti. Também quero falar disso já já. Mesmo ele não sabendo o que a gente sabe sobre eles, o Duende Verde, por exemplo, explodiu uma rua, uma ponte, sei lá, e o próprio Aranha lutou contra o Dr. Octopus. Assim, o Peter tem informação suficiente para saber que eles não são confiáveis. O que eu tô querendo dizer é que ele estava disposto a arriscar a própria realidade por vilões que ele não conhece. Então, essa é uma característica desse personagem nessa primeira trilogia, a ingenuidade. E eu espero que todo mundo que assista ao filme entenda que é intencional. Nesse momento da sua vida, ele é assim e pronto, é uma característica, sabe? Falo isso também pra ninguém sair do cinema pensando: nossa, esse Homem-Aranha é muito burro, o do Tobey Maguire não era assim. Quem pensa desse jeito, sinceramente, não entendeu a proposta do personagem nessa trilogia, sabe? Adorei o crossover entre o mundo do Peter e do Estranho, vendo o Ned e a MJ conhecendo ele foi muito legal, e gostei que eles também ajudaram na procura dos vilões com a câmera do celular colada no uniforme para eles poderem ver também. Aquele traje é muito bonito, não entendi de onde ele veio, mas é muito bonito, o preto e dourado. E aquele lança-teia feito pelo Estranho, onde você atira e o cara é mandado direto pra cela, é muito inteligente e é um visual muito massa. Quando apareceu no trailer eu não tinha ideia o que era, mas dava pra ver que era mágico, e quando o Estranho explicou fez muito sentido, adorei. Bom, uma característica do roteiro que é bem notável também é a exposição. Tem vários diálogos e monólogos expositivos, muitos deles vindos de quem? Dos vilões antigos. Toda vez que eles faziam referência a filmes passados, dava graças a Deus que eu tinha maratonado esses mesmos filmes, porque parecia fresco, sabe? Quando eles falavam de coisas que aconteceram em filmes que tem mais de 10 anos, eu ficava, sim, lembro demais. Então, acaba sendo uma situação parecida a Vingadores Ultimato.
É tanto fanservice ou fanservice ao mesmo tempo, e é tanto que você rever as aventuras dos Homens-Aranhas anteriores realmente compensa no fim das contas. Mesmo que os dois aranhas não aparecessem, mas só essas interações entre os vilões, você assistir já vale muito a pena. O próximo acontecimento que me marcou bastante foi a morte da tia May. O cinema todo gritou várias vezes nessa mesma cena, porque foi um surto, né? Ela leva uma porrada nas costas, aí levanta, depois cai de novo. Foi a definição de uma montanha-russa de emoções. O mais triste foi que ela se foi sem perceber, sem se dar conta que estava morrendo. E por um momento eu acredito que o Peter também. Isso que foi o mais interessante. Então foi bem diferente do que a gente já tá acostumado. Pelo menos do que eu tô acostumado quando chegam os últimos momentos de um personagem. E serviu de motivação para ele ir atrás do Duende Verde, né? Porque agora era pessoal. E por causa disso ele é mostrado aqui como um vilão principal. Por justamente ter impactado o Peter de uma forma única, infelizmente. E depois disso, meus amigos, o momento tão esperado por todos nós, não exatamente como a gente imaginava, né? O Ned abrindo um portal pro Andrew e pro Tobey, mas mesmo assim foi sensacional. Foi aquilo que eu falei sobre o Matt Murdock. A gente já sabia, mas mesmo assim foi incrível. E todo mundo gritou que nem doido, eu gritei. E foi um rolê tão aleatório, a MJ falando, prove que você é o Homem-Aranha. E ele tendo que escalar a parede. Aliás, ele tirando a máscara na frente de estranhos, foi bem nada a ver, né? Assim, como fã, eu achei o máximo, porque a gente pôde ver a cara do ator. Mas no contexto mesmo, não entendi. Ah, mas a cena continua. A avó do Ned sem entender nada e depois pedindo pro Andrew tirar a teia de aranha que tava acumulada na parede. Aí ele vai e mexe a mãozinha no canto da sala. Cara, eu amei. Foi super aleatório. E a Zendaya, ou Zendaya, vendeu muito bem a cena toda. A desconfiança dela é o que motiva o resto da cena. E ela arrasou. Mas seguindo aqui com as interações entre os Homens-Aranhas, tanta coisa que eu queria que fosse feita foi feita, que parece que o diretor perguntou pra gente, perguntou pra mim. E aí, o que você quer? Me diz que eu tô anotando, sabe? Porque tá tudo aqui, mano. O meme deles apontando pra si mesmos quando o Ned chamou o Peter. A conversa sobre as teias, que a do Tobey é orgânica e literalmente sai dele. É um assunto muito bom para não trazer para a história, sabe? E eles trouxeram, até compartilharam a frase: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Quando a tia May disse isso antes de morrer, foi tão emocionante, porque foi ela, sabe? Não o tio Ben. E essa frase faz parte de um discurso muito bonito dela, de como os dons que o Peter tem não devem ser desperdiçados, que ele é um menino bom. O jeito que ela falou impactou muito o modo como ela morreu. E sem contar que traz semelhanças aos Três Aranhas, essa frase também que eles perderam pessoas próximas, foi tudo muito bonito. E a partir daí você começa a perceber um vínculo entre eles. No final isso fica mais evidente, que é um pertencimento, sabe? O abraço final que o Tom dá neles é como quem diz: eu pertenço a esse grupo, eles me entendem, sabe? Essa camaradagem, essa irmandade foi muito bonita. Gostei muito de ter visto isso. Ah, mas também tiveram mais 3 referências que vale muito a pena mencionar. Então bora lá. A primeira foi antes dos vilões aparecerem na Estátua da Liberdade. Quando o Andrew se virou para os outros Homens-Aranhas e falou: ah, eu queria ser mais como vocês, alguma coisa assim. Começou a se colocar para baixo, sabe? Aí o Tobey: cara, você é incrível, você é espetacular, you're amazing. Aí todo mundo no cinema gritando. Eu amei que a minha sala tava bem atualizada nas referências, não perderam nada.
porque os títulos dos filmes do Andrew são o espetacular Homem-Aranha, porque ele representa essa geração dos quadrinhos. E esse elogio vindo do Tobey Maguire, perfeito, mano. Então isso foi muito fofo. A segunda foi quando o Electro tava conversando com o Andrew e ele achou que o Homem-Aranha era negro. Aí depois disse que esperava ver um dia um Homem-Aranha negro, alguma coisa assim. Se você ignorar o fato de que 2 minutos atrás ele estava tentando matar todo mundo e declarando ódio mortal ao Homem-Aranha, se você ignorar isso, você vai perceber a referência do Miles. Miles Morales é um Homem-Aranha muito famoso, provavelmente vocês conhecem. Inclusive, essa é a segunda vez que fazem referência a ele na Marvel. A primeira foi no filme De Volta ao Lar. E assim, quem não assistiu ao filme animado Homem-Aranha no Aranhaverso, assista. Não ganhou o Oscar à toa, tá? É muito bom. E digo isso porque Miles é o protagonista desse filme. Foi uma ótima maneira do público geral conhecer esse personagem. E por falar nisso, queria acrescentar uma coisa. Eu tenho certeza absoluta que se não fosse pelo sucesso de Homem-Aranha no Aranhaverso, no caso, o primeiro filme da Marvel que eu saiba a explorar esse conceito, esse filme, Sem Volta Pra Casa, não existiria. Tenho certeza. E somos todos muito gratos por eles estarem ouvindo as nossas preces, né? Amém. Tá, a terceira referência aconteceu em um dos momentos mais bonitos do filme pra mim. Tenho um carinho muito grande por essa cena. Eu vi essa teoria antes de entrar no cinema. Muitos de vocês devem ter visto também. Que quando a MJ cai, como mostra no trailer, o Tom Holland não ia conseguir pegar ela. Mas o Andrew conseguiria. Logo ele, que não conseguiu salvar a Gwen, que morreu nessa mesma situação. E o que acontece? Exatamente isso. Gente, desde que a Zendaya se desequilibrou lá do alto, eu já não consegui escutar mais nada. Porque todos os seres humanos estavam gritando até não aguentarem mais. E continuou assim até ele pegar ela. Inclusive, eu era uma das pessoas que estava gritando. Ninguém parou pra respirar, sabe? O mais tocante pra mim foi que quando ele perguntou se ela tava bem, ela disse sim e a câmera só ficou lá, sabe? Podia ter cortado e seguido em frente, mas não fez isso. Continuou focando lá e ele se emocionando por perceber que não salvou a Gwen, mas salvou a MJ. Ele merecia isso, sabe? O Andrew Garfield vendeu completamente essa cena. E eu quase chorei junto com ele. Eu jurava que eu ia chorar do início ao fim assistindo esse filme, mas não chorei. Queria ter chorado? Queria, porque esse filme merece. Mas o momento que cheguei mais perto foi esse, porque foi uma cena tão pessoal pra ele, de uma forma que ninguém mais vai entender. A MJ, ninguém. A gente vai, né? Porque a gente assistiu essa jornada, o que torna essa relação personagem-público muito especial. Foi incrível, um dos melhores momentos do filme pra mim. Beleza, dito isso, seguimos agora falando rapidamente de alguns personagens. Já falei bastante deles, mas tem que ter uma seção só dos principais, né? Mas antes de continuar, gente, deu o maior trabalho trazer esse podcast aqui pra vocês. Se puderem, compartilhe o Sessão às 6 pros amigos, os fãs da Marvel. Temos o Instagram também, @Sessão às 6. Se forem divulgar, me marca. Lá também fica mais fácil trocar uma ideia com os ouvintes. Então só seguir lá e ficar por dentro das novidades, beleza? Então vamos começar essa categoria falando do trio, claro. O trio tão esperado. Tom Holland, Andrew Garfield e Tobey Maguire interpretam diferentes versões do Peter Parker, também conhecido como Homem-Aranha. Eu tenho um carinho enorme por todos, cresci assistindo o Tobey, foi um dos primeiros live action de herói que eu já assisti. Aqui no filme, cada um fala um pouco sobre como ficou sua vida desde que o público os viu pela última vez. O Tobey disse que conseguiu se resolver com a Mary Jane, o que me deixa muito feliz. É um dos casais que eu mais shippo no cinema desde que eu era criança. Eu amo o final em aberto de Homem-Aranha 3. Tipo assim, é como quem diz, você que cria sua própria fanfic do que aconteceu depois. Eu sempre acreditei que eles iam terminar juntos, e ele confirmando isso pra gente, depois de todos esses anos, foi muito satisfatório.
Queria que ela tivesse aparecido? Queria. Mas o que a Marvel trouxe a gente aceita e ainda agradece, né? O Andrew Garfield, acho uma injustiça as pessoas falarem mal dele. É um excelente Homem-Aranha. Mas quando ele falou que depois da morte da Gwen, aos poucos, foi seguindo um caminho mais escuro, fazendo coisas sombrias, sei lá o que, confesso que ele nunca parecia agir de acordo com o que ele mesmo falava, sabe? Ah, eu acabei me tornando alguém muito diferente, segui por um caminho que não sei o que. Aí 5 minutos depois ele... Toby, você tá com dor nas costas, é? Deixa eu te ajudar. Aí ele vai lá e conserta as costas do cara. Tá dando pra entender? Como eu falei, eu digo isso, mas gostei de tudo. Só não consegui comprar muito essa ideia de que ele virou um vigilante meio dark. Mas assim, tanto faz. O filme todo eu gritei até não ter mais voz. Sobre o Tom Holland, continua um baita ator. Não lembro se já falei dele aqui no podcast, não que eu me recorde agora. Não entendo o hate que tantos fãs têm com ele. Eu sempre achei a relação dele com o Tony Stark interessante. É um diferencial que os outros não têm. E ao contrário dos outros dois, ele realmente se parece com um adolescente na sua fase de colégio, o que é muito importante. Tem falhas, como eu já falei, é imaturo, mas tem um bom coração. E todos eles são o Homem-Aranha, sabe? E eu amo que o fato deles três darem tanto apoio um pro outro, que torna essa rixa, esse hate que os fãs trazem, que os fãs fazem questão de propagar, faz com que isso seja cada vez mais sem sentido, mais irrelevante, sabe? É como se esse filme, em alguns momentos, olhasse para essas pessoas e dissesse: ah, você odeia o Tom Holland no papel? Ah, você acha que o único que presta é o Tobey Maguire? Cara, olha para eles três se abraçando no final. Tipo, dane-se, tá ligado? Como eu falei, adorei essa camaradagem e quero muito ver os três novamente. Em seguida temos Alfred Molina como Dr. Octopus. Cara, eu amo todos os vilões, mas alguns mais do que outros. Mas o Dr. Octopus é incrível. Tenho lembranças de assistir o Homem-Aranha 2 quando criança e realmente ter medo dele, sabe? Naquele filme, Sam Raimi fez um trabalho fenomenal nos mostrando por que deveríamos temer esse cara. Por que ele é tão perigoso. Eu senti o alívio dele quando o Peter colocou o chip que funcionava na sua nuca para ele ter o controle de volta da sua mente e dos tentáculos. Gostei dessa mudança, que ele ficou bom. De certa forma, é um desenvolvimento de personagem. E de todos os vilões nesse filme, ele conseguir ter isso em um filme tão lotado, conseguir esse destaque é muito bom. Fiquei muito satisfeito. Amei rever o Alfred Molina. Nem parece que se passaram mais de 10 anos quando você olha pra cara dele. E espero muito, muito, muito que possamos vê-lo novamente também. Beleza. Agora, pessoal, queria falar um pouco sobre as dúvidas que tive, o que não entendi, porque foi mais do que eu esperava. Lembrando que talvez o próprio filme já tenha explicado e eu que não peguei na hora. Como falei, quero reassistir, beleza? Mas vamos lá. Primeira questão. Se todo mundo que veio pro nosso universo são as pessoas que sabem da identidade do Homem-Aranha, por que o Electro apareceu? O que ele tem a ver com esse filme? Porque assim, no terceiro ato, o Andrew tira a máscara e revela a sua identidade. Aí o Electro até diz: meu Deus, você é só um garoto e não sei o que. E realmente, no final de Espetacular Homem-Aranha 2, ele não sabe quem é o Homem-Aranha. Então o que ele tá fazendo nesse filme, meu Deus? Se a ideia é justamente essa. Outra coisa, vocês entenderam a lógica do multiverso e das consequências de devolver os vilões para suas realidades? Porque no começo eu achei que estava entendendo, mas quanto mais eu questionava a história, menos entendia. Antes eu achava que segundos antes deles morrerem em seus respectivos filmes, foram todos trazidos para essa narrativa, para o filme Sem Volta para Casa, mas como que curar eles vai impedir que eles morram? Eu achava que quando tudo fosse restaurado, eles voltariam exatamente onde foram deixados. Ou seja, no último momento em que os vimos. Mas o Norman Osborn, por exemplo, ele foi esfaqueado pelo próprio planador. Então assim, como que a cura ia impedir que ele fosse esfaqueado?
a não ser que a cura alterasse todos os filmes que nós vimos. Então os filmes nunca aconteceram quando eles voltaram para a linha do tempo deles. Eu tô só o meme da Nazaré pensativa fazendo os cálculos de matemáticas. O quanto da realidade de cada um foi alterada quando todos voltaram. É isso que eu não decifrei 100%. E fiquei realmente com muitas questões. Bora pra próxima. Quem foi que desencadeou a porra do multiverso? Foi a Sylvie, na série Loki. Não foi a Wanda, né? Foi o Doutor Estranho, agora com esse feitiço. Mas então que surto foi aquele na série do Loki? Gente, eu só quero contexto. É só isso que eu quero. A Marvel consegue simplificar tanta coisa pro público, mas isso em especial tá imoral. E outra coisa, essa cura foi uma solução de roteiro muito rápida. Todo mundo ali preparando a cura de todo mundo. Algumas até fizeram sentido. O Andrew Garfield, por exemplo, ajudou a criar o lagarto, né, no Espetacular Homem-Aranha 1. Então, de certo modo, faz sentido que ele já tenha um antídoto em mente. Os filmes dele e do Tom Holland fizeram um ótimo trabalho mostrando como esses Peter Parkers curtem ciência, cálculos e fazem experimentos. Principalmente o Andrew Garfield. Aí do nada o Tobey Maguire com óculos de proteção misturando umas substâncias. E eu só pensando, meu querido, o que você está fazendo? Assim, com todo respeito ao Peter Parker dele, mas ele nunca foi representado como um cara da ciência. E mais uma vez eu virei o meme da Nazaré pensativa. Porque, gente, esse é o tipo de coisa que a gente tem que relevar, sabe? Que é algo tão pequeno, um detalhe tão rápido, que a gente precisa lembrar que tá vendo um filme do gênero herói e relevar, seguir a vida. E tá tudo bem. Então, são mais esses pontos mesmo que eu queria trazer. Agora vamos falar das cenas pós-créditos. A primeira foi bem mais ou menos. Como vimos na cena pós-créditos de Venom 2, ou Venom Tempo de Carnificina, se quiserem saber a crítica do filme, o link tá na descrição. A história termina com Eddie sendo puxado pelo multiverso, confirmando que o filme e o personagem iria fazer sim parte dessa saga da Marvel que está explorando agora o multiverso, ou seja, provavelmente iria aparecer nesse filme do Homem-Aranha, que agora nós sabemos que é o caso. E aqui mostra ele conversando com um barman, sabe sei lá onde, percebendo que está em outra realidade, tomando conhecimento de personagens como Thanos, Homem de Ferro e Hulk. E depois de uns momentos ele retorna à sua realidade, mas deixando para trás uma parte do simbionte, uma parte do Venom. Ou seja, alguém eventualmente vai entrar em contato com isso aí e vamos ver no que vai dar no futuro, né? Tá, bora lá. Nos quadrinhos, vou falar com calma, porque isso me estressa um pouco. Nos quadrinhos, o Homem-Aranha já enfrentou um grupo chamado Sexteto Sinistro, certo? Ou em inglês, The Sinister Six. Basicamente, 6 vilões se reúnem para acabar com o Homem-Aranha. E quando as revistas, os jornais começaram a anunciar que os vilões iam retornar, todos de uma vez, o que nós pensamos, a Marvel tá usando o multiverso como um atalho para nos dar o Sexteto Sinistro, mais rápido, né? Genial. Aí quantos vilões tem no filme? 6? Não, 5. Se tivéssemos só mais um personagem, eles fariam uma baita referência. Mas aí é que tá, eles tinham. E ele tava na cena pós-créditos, bêbado e completamente isolado do resto da história. Isso é muito frustrante, porque ele tá lá, ele tá no filme, mas numa cena super vazia, com umas piadas soltas e que, pelo meu entendimento, só serviu para deixar um pedaço do simbionte do nosso universo para os próximos capítulos. Ai, mano, foi uma oportunidade perdida, viu? Isso nós temos que concordar. Já a segunda cena pós-créditos, felizmente tem um efeito completamente oposto. Pela primeira vez na Marvel, uma cena pós-crédito, na verdade, é um trailer do filme que tá por vir, Doutor Estranho e o Multiverso da Loucura. Eu não esperava e demorei um pouco para entender que era um trailer, porque nunca tinha visto isso antes. Então, falando de forma bem resumida, até porque não tem muita informação sobre isso na internet ainda,
Mas, basicamente, Estranho vai até a Wanda, que tá pleníssima, coletando uma plantação de, sei lá, algodão, fingindo que nada aconteceu. Eu tô zoando, mas meio que foi isso. Aí ele diz que não veio pelo que aconteceu em Westview e pergunta se ela sabe o que é o multiverso, dando a entender que ele não conseguiu conter o multiverso ao realizar o feitiço do Peter no final do filme, né? E em seguida temos vários flashes maravilhosos da Wanda com uniforme novo, a América Chaves criando um portal estrela. Pra quem não conhece, é uma personagem nova que tem esse poder. Ela dá um chute numa parede, por exemplo, e abre um portal em formato de estrela, um portal entre universos. Então é uma habilidade útil para esse filme. Vemos também um polvo no meio da cidade, provavelmente um vilão conhecido no universo místico aí dos quadrinhos. Mordo também vai retornar, aquele amigo do Estranho que ficou do mal do nada no final do seu filme. Mas o que fez todo mundo gritar mesmo, além da Wanda, claro, maravilhosa, foi a revelação de que, de fato, o Doutor Estranho do Mal, introduzido na série animada What If, vai estar no filme, também interpretado pelo ator Benedict Cumberbatch. Assim, eu achei o máximo que quase todo mundo gritou na minha sala. Quer dizer que não só ficaram animados, mas entenderam a referência, quer dizer que assistiram o What If. Eu achei que pouquíssimas pessoas tinham assistido o What If. E assim, esse trailer, pessoal, só comprova o que eu venho dizendo nos últimos meses. Você eventualmente vai precisar sim assistir às séries da Marvel para entender os filmes. Só nessa cena pós-crédito já temos o quê? WandaVision e What If, de certeza absoluta. Tô bem animado, pelo trailer realmente pareceu algo mais sombrio, com uma estética de terror, digamos assim, e já quero ver esse trailer de novo, ainda não tá na internet, quero ver o filme todo de novo, na verdade. Mas, seguindo aqui, segundo o site da Wikipedia, o filme custou aproximadamente 200 milhões de dólares para ser feito, e de acordo com o site Polygon, apenas no dia 16, que foi a estreia do filme, só nesse dia, gente, só na quinta-feira, o filme arrecadou mundialmente mais de 93 milhões de dólares em um único dia. Como é muito cedo para dizer, ainda não há relatos de números mesmo do final de semana, porque o filme lançou um dia desses. Mas assim, 93 milhões em um único dia, com certeza no primeiro final de semana de estreia vai ser um sucesso. Um número altíssimo. Olha, pra mim, Homem-Aranha Sem Volta para Casa não tem erros, ele tem oportunidades perdidas. Tem conteúdo para tranquilamente ser dividido em 2 filmes. Mas isso não quer dizer que o longa seja ruim, muito pelo contrário. Jon Watts realmente me surpreendeu. Essa trilogia dele conseguiu fazer o que muitos não conseguem, que é se superar a cada filme. E realmente sinto isso. Sem Volta para Casa consegue ser melhor do que Longe de Casa, que consegue ser melhor do que De Volta Lá. Já confirmaram que ele vai ser o diretor do Quarteto Fantástico. Até o momento é a única coisa que sabemos sobre o filme. Nem data de estreia tem ainda. Mas depois de assistir esse crossover do caralho, tenho muita fé que ele vai acertar o tom do Quarteto Fantástico. Voltando aqui para o filme, é divertido, colorido, um respeito enorme para o pessoal dos efeitos especiais que conseguiram fazer isso a tempo. Os efeitos estão maravilhosos, os personagens, mas principalmente o fanservice ou fanservice. Quanto mais fã você for dos filmes, mais recompensado você vai ser. Ainda não sei se esse é o melhor filme do Aranha até agora, mas com certeza está no meu top 3. Então se você curte a Marvel e por algum motivo louco ainda não assistiu, assista, vale muito a pena. Mas me diz aí, qual é o Homem-Aranha preferido de vocês? Qual é a cena preferida de vocês? O que acharam dos vilões? Fez sentido todos eles estarem no filme? Acham que a MJ vai se lembrar do Peter? Eu tenho certeza que sim. Me manda mensagem no Instagram, @sessãoas6. Também temos e-mail, que é podcastsessãoas6@gmail.com, tudo junto, sem acento. Se quiserem escutar mais podcasts da Marvel, só olhar o link na descrição, que lá vocês vão encontrar Venom 2, WandaVision, Shang-Chi, Viúva Negra. E próximo sábado continuamos com a Marvel, falando sobre o Gavião Arqueiro. Então, pessoal, só olhar a descrição, que tá tudo lá, beleza? Podem ficar à vontade.
E antes de ir, queria lembrar que a Marvel já confirmou mais filmes do Tom Holland como Homem-Aranha. E agora que sua trilogia terminou com ele sozinho, o que é bem triste, né? A namorada e o amigo não lembram dele, a tia faleceu, o Rap também não lembra dele. E ele morando só também, mostra que estamos caminhando para uma jornada do herói mais independente, que tem tudo para ser mais maduro, talvez mais solitário, né? Se eu não me engano, ele vai tentar ir para a faculdade, provavelmente vai conseguir, já que não tá mais associado à polêmica de ser o Homem-Aranha. Então, se tivermos mais uma trilogia, o que eu acredito fortemente que vai acontecer, nós o veremos mais maduro, mais adulto e indo para a faculdade. Também menos dependente da sombra do Tony Stark, que é o que muitos de vocês querem. Então vamos aguardar aí os próximos capítulos. Não vejo a hora de ver qual a próxima aventura desse personagem. Mas é isso, pessoal. Assim encerro esse podcast. Se puder, compartilha com os amigos ou nas redes sociais e me marca que eu reposto. O apoio de vocês é bem importante, principalmente em podcasts mais trabalhosos como esse. Com certeza eu devo estar esquecendo alguma coisa. Tem bastante informação nesse filme, mas espero muito que tenham gostado. Vou ficando por aqui, tá bom? Um beijo, um grande beijo e até a próxima semana. Tchau!